eu sou Leno Veras, sou natural de Teresina, no Piauí, hoje moro no Rio de Janeiro. Estudei na escola, no Instituto Dom Barreto, da alfabetização ao terceiro ano, praticamente, metade do terceiro. E tive a alegria de saber que a gente estava se reunindo para comemorar, muito em breve, os 80 anos da fundação da escola. Então, decidi reconectar e entrar em comunicação de novo. Fazia muito tempo que eu não ia presencialmente, então estou começando por aqui a falar um pouco da minha jornada, que é uma jornada de fato permeada pela estrutura psíquica, eu diria, da escola, né? Desde muito pequeno, passava os dias todos lá. Eu estudava em outra escola, em Teresina, e a minha irmã, mais velha, a única irmã, chegou na quarta série, não tinha mais continuidade nessa escola, então minha mãe falou, muda os dois. E aí eu fui a reboque pro Dom Barreto, não era nem um projeto meu, quando eu dei por mim, estava aqui, né, como disse. E então, imagina, de aprender a ler, a sair no vestibular, foi toda a minha condição de aprendizagem, né? Toda a minha exposição aos processos, né, pedagógicos e isso tudo permeou a minha vida com as pessoas, né, da escola, que me conhecem desde criança e literalmente conhecem toda a minha família, conhecem tudo que aconteceu na minha vida, né? Eu penso que as experiências culturais, sobretudo, que eu tive, né, na escola, que eu tive acesso e que eu tive a oportunidade dentro da própria escola como meios, né, de práticas de semana cultural, de gincana, estruturação de viagens, como, por exemplo, para um patrimônio histórico arqueológico, né, possibilidade de, lembro de feiras de ciência, né, campeonatos desportivos. Eu fui exposto através da escola a uma miríade assim, de possibilidades de ação cultural, porque a gente exercitava muitas linguagens nesse sentido. E com certeza isso me influenciou na escolha de que eu podia ir para as humanidades e pensar, né, artes, design, comunicação, e isso tudo me foi incentivado, inclusive pessoalmente, por professores específicos, pela própria direção. Era do Marcílio, né, pedir a lista dos 10 DVDs que iam rodar na TV com DVD que tinha sido instalado no pátio. Do nada, num corredor. E aí eu lembro de eu fazendo isso anotação. Eu hoje trabalho com curadoria, né, tenho que enviar as listas, né, das seleções e organizar as coleções. Isso estava ali sendo praticado, né, de maneiras ainda rudimentares, né, pensando a arqueologia dos meios de comunicação, mas é uma experiência análoga. Então, certamente a escolha por esse campo, né, da imagem foi influenciada, mas eu ainda acrescento que a experiência da pesquisa e da docência foi demarcatória. Assim, eu não tenho ideia, claro, mas apesar de vir de uma família de professores, pesquisadores, né, de rede pública, de ensino fundamental, né, e também superior depois, mas nesse sentido, uma família de educadores. Tive na escola também exemplos do que era o trabalho com educação, e isso foi uma escolha quase direta. Assim. De fato, eu saio com 17 anos da escola, 2 anos depois eu estou no Ministério da Educação. Então, fico feliz de entender que tive acesso a esse tipo de possibilidade e com certeza isso determinou as minhas escolhas de hoje ser professor e pesquisador. Eu não tenho a menor dúvida de que muitos dos meus amigos e colegas da escola também têm essa espécie de DNA, né, experimental, de ter lidado com a educação num nível não só passivo, receptivo, né, mas também a gente, né, participava do desenvolvimento do processo pedagógico. Eu saí da escola para a Universidade de Brasília com 17 anos para cursar comunicação social como graduação, com habilitação em audiovisual naquele momento, era uma novidade. O Marcílio me chamou na sala dele para me perguntar se eu sabia que era a maior concorrência do país, preocupado que eu ia para uma profissão nova, né? E de Brasília, nos estudos comunicacionais, me encontrei, não só também com a universidade em si, um projeto da Darcy Ribeiro, um projeto humanístico, muito permeável, com gente do Brasil inteiro, literalmente, era uma sala de 60 pessoas, 40 eram de fora. Comecei a trabalhar
como estagiário, antes no Ministério da Educação, depois em um instituto de pesquisa da Organização das Nações Unidas voltado para o crescimento inclusivo, né? Essas possibilidades que uma cidade extremamente voltada para o trabalho cívico e público, né, o serviço federativo, e isso me deu a possibilidade de começar a trabalhar com instituições e organizações e corporações, que hoje, inclusive, é um curso de graduação, uma habilitação na Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, chamada Comunicação Organizacional, que já tem linhas de pesquisa também em pós-graduação. E, inclusive, passando adiante, fiz o meu mestrado também, né, nessa mesma instituição, na pós-graduação em comunicação e sociedade. É uma forma muito voltada para o estudo de Brasília nesse sentido, né? O entendimento da comunicação como algo extensivo à sociedade, como uma prática social, política, econômica, estética. Então, por esse caminho, inclusive uma linha de pesquisa especificamente chamada estética e narrativa, né, essa palavra que hoje está tão em voga, inclusive, eu enveredei pelo caminho da pesquisa, né, em nível acadêmico, e de lá me mudei de Brasília para um doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Escola de Comunicação, no programa de Comunicação e Cultura. E depois no Rio também entrei mais no campo da museologia direto, vim por causa da Universidade Federal Fluminense, também foi um outro concurso substituto, né? São formas, né, da gente trabalhar no campo da pesquisa como docente ao mesmo tempo. Então, né, também compartilhar um pouco dessa estrutura que é difícil ser pesquisador no Brasil, ao mesmo tempo que a gente tem muita força na ciência, universidades muito relevantes, mas sempre, né, trabalhar e estudar era um binômio constante. Me formei em comunicação, depois entrei no primeiro semestre do primeiro curso de museologia da UNB, não cheguei a me formar, porque consegui uma bolsa para a Universidade Nacional das Artes na Argentina, em Buenos Aires, que é, na verdade, uma universidade formada a área transdepartamental de crítica de arte, então aí já foi um pulo também para uma área mais específica. E eu fui estudar difusão midiática das artes, ou seja, né, já trabalhando com comunicação e difusão de cultura. Foi uma bolsa também vinculada à OEI, da Organização dos Estados Ibero-Americanos, então muitos já tinham ficado em umas duas chamadas anteriores como suplente, e é isso, não esmorecer e aproveitar a sua candidatura não bem sucedida para entender o que foi que não deu certo ali, o que precisa melhorar, é a sua carta, e isso, cartas de recomendação ao longo dos anos na universidade, tudo acolhido, né, nessa jornada. É uma coleção, de fato, né, no sentido de ter sido construída ao longo dos processos de pesquisa e trabalho em campo, e hoje, então, é conectar a Fundação Nacional, né, do Homem Americano, e com o consulado da França no Rio de Janeiro, com a Universidade de Sorbonne, em Paris. E esse é o trabalho de comunicação e organização e relação institucional, e que hoje eu atuo predominantemente e tem alguns casos bem específicos de cooperações que já são muito bem sucedidas na relação com o Brasil. Hoje eu acabo de deixar a gerência de pesquisa do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro no fim do ano passado, trabalhando com a gestão das coleções, né, sobretudo arquivo, biblioteca e mediateca. Então foi meu último museu, de fato, nos últimos anos. Antes tinha trabalhado com o Museu Nacional, né, em pesquisa, antes com o Museu de Astronomia, como coordenador de acervo de museologia, depois, né, junto como diretor substituto. Antes trabalhei no Museu de Arte do Rio, que é da prefeitura do município do Rio de Janeiro, no campo da coordenação acadêmica. Também já fui gerente de ensino da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, que é do governo do estado do Rio. Então, pensando um pouco a trajetória institucional, mas há muitos anos eu colaboro com diversas instituições, em projetos, programas. Muito fortemente hoje tenho uma relação com duas fundações, porque elas financiam projetos que eu coordeno. Uma delas é o CNPq, é o Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento, né, Científico e Tecnológico, do Ministério da Ciência e Tecnologia. A gente tem um projeto chamado Acervos Futuros, que trabalha com os acervos nativos digitais de instituições, com foco em instituições de ciência. Então, a gente está começando pelo Museu da Manhã, é o primeiro museu que a gente vai trabalhar todo o conteúdo digital e transformar isso numa amanhanteca, nesse caso, uma escola digital de conteúdos de museu de ciência, e a ideia é trazer Museu Nacional, Museu de Astronomia, Museu Guild, Museu Oceanográfico, né, para uma plataforma de
museologia científica pública. Então, esse é um braço, e, ao mesmo tempo, eu colaboro com duas fundações. A Fundação Itaú para Educação e Cultura e a Fundação Getúlio Vargas Conhecimento. Então, é possível para a gente hoje trabalhar com diferentes instituições, mas, de fato, a minha imbricação mais, a linha mestra hoje é o CNPq, com o Museu da Manhã, no Rio de Janeiro. O Instituto Dom Barreto me trouxe a possibilidade de entender que as coisas são cíclicas e que elas precisam sempre ser inventivas, porque o processo educacional da construção das pessoas, né, a cultura e a sociedade é uma máquina sem fim da gente se melhorar e construir conjuntamente o que será o próximo, essa vontade de pesquisa, essa curiosidade de invenção, isso tudo é o que eu ganhei da escola e o que eu espero que isso, né, seja o que a gente continua fazendo a partir da escola. Gostaria que no futuro nos escutassem pensando como nós pensamos nos nossos antepassados, dentro, inclusive, desses 80 anos, já posso dizer, das pessoas que não estão mais conosco, que, né, que me formaram, que me ajudaram, que me construíram ali dentro, que no futuro eles continuem a fazer isso, porque o que eu gostaria que a gente, né, chegasse como resultado da nossa ação hoje, né, você aqui me entrevistando e eu, né, te dando um testemunho, é da construção desse projeto. Né? Estamos seguindo essa caravana, construindo um projeto contínuo de formação mútua. E gostaria muito que isso tivesse uma continuidade, a uma ideia de futuro. Como eu consigo hoje ver o passado, o meu presente e o meu futuro permeado por um projeto de uma escola.